Você já ouviu falar em desvio de septo? Muito provavelmente sim, né? E aí, sabe do que é que se trata? Olha só, esse problema, ele afeta, gente, quase 2 milhões de pessoas por ano no Brasil e, em alguns casos, exige até procedimento cirúrgico. Para falar mais com a gente sobre esse tema, nós convidamos o otorrinolaringologista Wilson Gama, que já está aqui comigo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Que é isso. Doutor, vamos começar explicando, então, o que é o desvio de septo? Bom, primeiramente, saber o que é o septo. O septo nasal é uma parede vertical, constituída de osso e cartilagem, que divide as duas fossas nasais. Então, ele pode acontecer uma deformidade septal, onde ele desvia para um dos lados, ocasionando obstrução nasal e outros problemas. Certo. A gente estava conversando aqui nos bastidores que não existe um septo praticamente perfeito. Praticamente é muito difícil se encontrar. Cerca de 85% das pessoas têm algum grau de desvio, porém, assim, são na maioria das vezes desvios que não ocasionam sintomas, não provocam problemas. Tem causas para esse desvio de septo? O desvio de septo tem causa hereditária, devido ao crescimento facial, se herdou de algum parente, aquela tendência dele crescer daquela forma, ficar com aquela deformidade. Ou adquirida, desde um trauma de parto até traumas na vida adulta. Tem também, muita onde há fratura nasal. Certo. Tem muita gente que tem o desvio de septo e que não sabe que tem? Sim, muita gente. Vamos então falar esses sintomas para o pessoal de casa aí saber se tem ou se não. Pronto. Aquelas pessoas que têm um desvio de septo importante aí podem desenvolver sintomas, como obstrução nasal, que é o principal sintoma, respiração de boca aberta, porque não respira bem pelo nariz. Pode também contribuir para o problema do ronco noturno, por conta da pessoa respirar predominantemente pela boca, né? Cefaleia, né? Chamada cefaleia rinogênica, que são dores faciais e cefaleia frontal, devido ao contato da mucosa do septo nasal desviado, né? Aquela parte desviada do septo com a mucosa nasal. E também sintomas, pode apresentar a pessoa que tem um desvio de septo, problemas de sinusite de repetição, por conta da dificuldade de drenagem natural dos seios da face, onde o desvio de septo obstrui aquela via de drenagem natural dos seios da face. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo médico otorrino no consultório, através de exames, o exame físico, em alguns casos, somente com o exame físico já dá para fazer o diagnóstico, ou lançar mão de exames complementares, como a videoendoscopia nasosinusal. Aquela que vai pelo nariz, aquela ali é sofrimento demais. Chamada de videonasofibroscopia também. Sim. E através de tomografias da face. Tá. Outra dúvida, tem tratamento? Porque assim, a gente sabe que eu mesmo já conheço várias pessoas que passaram por cirurgia, mas necessariamente precisa ser a cirurgia para tratar o desvio de septo, doutor? Como o desvio de septo é um bloqueio mecânico, é uma deformidade da parede septal, então o tratamento realmente é tratamento cirúrgico. A não ser quando se tem alguma outra comorbidade associada, como uma rinite, aí se trata também associado com medicação. Ou quando a rinite, a pessoa tem um desvio de septo que não é mais, é um desvio leve, não é tão importante, e a rinite sim é o problema mais importante, aí se opta pelo tratamento medicamentoso. Mas quando realmente o desvio de septo é o principal fator, está causando muito bloqueio, sintomas ao paciente, então o tratamento cirúrgico é o recomendado. Os pais conseguem identificar o desvio desde as crianças pequenininhas? Sim. É até melhor que seja identificado durante essa época, durante essa fase? Na infância pode acontecer também, em qualquer idade, o desvio de septo. Porém, na infância o nariz ainda está em crescimento, em desenvolvimento. Termina-se o crescimento da face, do nariz, no final da adolescência, em torno de 16 anos. Mas assim, em casos onde há um desvio muito grande, que compromete muito a respiração da criança, até na fase da infância, pode-se indicar cirurgia, o que não é tão recomendado operar na infância, porque o nariz ainda está em crescimento. Mas em algumas situações pode-se recomendar a cirurgia. E caso seja operada essa criança ainda em fase de crescimento, ela pode vir a necessitar de outra cirurgia? Pode, porque como o nariz ainda está se desenvolvendo, então o septo ainda pode deformar, ainda entortar, porque ainda apresenta desenvolvimento. Tá, então para a gente fechar aqui, quais que são as dicas aí principais para o pessoal de casa quando falamos de desvio de septo, doutor? É ficar atento nos sintomas que comprometem a qualidade de vida, né?
obstrução nasal, problemas no sono, roncos, né? Problemas de infecções nasais de repetição, sinusites. Então, isso não é normal. Quando acontecer um fator desse, a pessoa ficar gripando com muita frequência, né? Que chama aquelas gripes, mas no fundo pode ser uma sinusite que está comprometendo, uma sinusite crônica motivada por um desvio. Então é importante procurar a avaliação do médico para poder fazer o diagnóstico correto e não ficar sofrendo com a qualidade de vida prejudicada. E tem cuidados que se dá para tomar para se evitar essas gripes, doutor? Pronto, assim, quem sofre desse tipo de problema e ainda não quer passar por alguma cirurgia, o importante é fazer lavagens nasais periódicas, porque o desvio de septo ocasiona um ressecamento maior da mucosa nasal, pode até acontecer em alguns casos sangramento nasal na área desviada do septo. Então é importante fazer higienização adequada do nariz, umidificação, ter cuidado com ambientes refrigerados, onde há um ressecamento maior, então dificulta mais a drenagem das secreções nasais, porque resseca mais. Então são cuidados que podem amenizar o problema. Tá, qual que seria o melhor produto, perguntaram aqui para mim, sopraram no meu ouvido, o melhor produto para fazer essa lavagem? Soro fisiológico. Tem muitos aqueles, vamos falar, né, rinossoro, né? E o pessoal é viciado aí. A substância é o soro fisiológico. Soro fisiológico. Existem alguns que já vêm comercializados naqueles recipientezinhos, né, apropriados, enfim, de forma. Mas o soro normal, numa seringuinha, você pode fazer a instilação e a higienização adequada também. E já ajuda muito. Né? Se sofrer de algum outro problema associado a uma rinite, é preciso fazer o tratamento também adequado. Sim, exato. Fiquem bastante atentos aí, viu? Doutor, quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Contatos, redes sociais, onde é que o senhor atende? Vamos falar para o pessoal de casa buscar. Pronto, eu tenho uma rede social, um Instagram, do dr.wilson Gama Júnior, tudo junto. Pode entrar em contato através do telefone 9930-2792 para fazer agendamento de avaliação, de consulta. Eu atendo na clínica do Marcel Shopping, lá, Clínica Otorrinos, fica no Centro Médico, e na clínica Alergoderme, que fica próximo aqui na Jatiuca. Muito bem, muito obrigada, doutor Wilson, Eu que pela agradeço. sua presença aqui no Bem Assim, por esclarecer as nossas dúvidas. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato. Bom dia, tá? Bom dia. Obrigadão. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta. O nosso tema vai ser investimentos, essa palavrinha, né, que está aí super em alta, todo mundo está querendo saber. Volto já já para explicar.